Olá a todos que nos assistem. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, dou boas-vindas a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje faremos o estudo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Dai de graça o que de graça recebeste, que se fundamenta na recomendação que nos foi feita por Jesus para não fazermos das coisas santas objeto de comércio nem de especulação. Mas antes de iniciarmos nosso estudo de hoje, convido a todos para uma oração inicial. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus e serenemos o nosso coração. E sentindo as boas emanações de amor, de paz, roguemos ao Criador. Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus e pedimos suas bênçãos e seu amparo, que possamos encontrar nos ensinamentos do Cristo tudo aquilo que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento moral, para que possamos ser amanhã pessoas melhores do que podemos ser hoje. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que certa vez Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Depois lhes disse: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E refletindo sobre essa passagem, o que os discípulos haviam recebido de graça? Eles haviam recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. E esse dom, que Deus lhes deu, foi dado gratuitamente para o alívio dos sofredores e também como meio de propagação da fé. Ao dizer dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, Jesus fazia uma recomendação para que ninguém faça comércio com esses dons e nem dele um meio de ganhar a vida. Os dons da mediunidade, da faculdade de cura, de ouvir ou ver os espíritos desencarnados que habitam o outro lado da vida, deve ser usada apenas em favor do bem ao próximo, sem se receber qualquer vantagem material, em espécie ou em favores. E Jesus orientou e estimulou seus discípulos à prática da mediunidade, enfatizando que a exercitassem e a usassem para fazer o bem. Quando Jesus disse curai os enfermos, limpai os leprosos, não sendo os apóstolos de Jesus médicos, eles não tinham conhecimento para tratar as doenças. Eles deveriam tratar essas doenças através da mediunidade. Então, quando em contato com o plano espiritual, os espíritos superiores poderiam atuar através deles, ajudando na cura das doenças. Jesus também falou: expulsai os demônios. Sabemos que demônios não existem, mas era a linguagem da época para designar os maus espíritos, aqueles que perturbavam, de certa forma, as pessoas encarnadas que adoeciam muitas vezes, vítimas de desajustes mentais causados por essas perturbações constantes. Os apóstolos então conversavam com esses espíritos perturbadores e os afastavam, levando alívio e cura para os doentes. Por sua vez, os espíritos perturbadores eram também assistidos no plano espiritual, para que seguissem novos caminhos e se melhorarem. Jesus também disse: ressuscitai os mortos. Será que Jesus pediu aos discípulos para fazer corpos mortos retornarem à vida? Isso seria agir contra as leis de Deus, pois sabemos que uma vez que o corpo físico e material morre, ele entra em decomposição,
não podendo ser reanimado. O termo ressuscitar significa trazer de volta. Jesus estava pedindo aos apóstolos que trouxessem de volta aqueles que desencarnaram, ou seja, que dessem voz aos espíritos do outro lado da vida, através das comunicações mediúnicas, para que esses espíritos pudessem dar seu testemunho e comprovar a imortalidade da alma, pois no plano espiritual eles ainda viviam. Nem Jesus e nem seus discípulos fizeram reviver na carne corpos mortos. Mas por que então lemos no Evangelho passagens como a de Lázaro? Quando Jesus foi avisado da doença de Lázaro, o mestre respondeu: essa enfermidade não é para a morte. Jesus sabia o que Lázaro tinha. Naquela época, a doença chamada letargia não era conhecida. Na letargia, o corpo ficava rígido e imóvel. As funções vitais se reduziam ao mínimo, como se o corpo tivesse estado em estado de hibernação. E o doente parecia efetivamente morto. E acontecia naqueles tempos de pessoas serem enterradas ainda vivas, porque as julgavam mortas. Então Jesus, que era conhecedor do que Lázaro tinha, não teve pressa. Demorou-se um pouco mais no lugar, porque tinha que concluir seus afazeres, e depois então disse aos discípulos: vamos, que Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo. Jesus era portador de grande magnetismo e de enorme autoridade moral. E seu poder era tão grande que, enviando essas emanações revitalizantes a Lázaro, foi capaz de tirá-lo do estado de letargia. E Lázaro se levantou. Jesus, portanto, não ressuscitou os mortos. Ele curou corpos. Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, o dom da cura, são faculdades do espírito, assim como a nossa inteligência. Portanto, todos a possuem, em maior ou menor grau. Alguns têm intuições, outros têm sonhos inspiradores, outros conseguem ver ou ouvir o que se passa no plano espiritual. Todos nós temos essa faculdade, pois é com ela que nos relacionamos com o plano espiritual. E, portanto, enquanto um dom do espírito, deve ser usada sob a luz dos princípios cristãos. O trabalho que fazemos, a nossa profissão aqui na vida terrena, se destina à nossa sobrevivência corpórea, ao atendimento de nossas necessidades materiais. Todos estamos livres para trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, de forma a prover o nosso sustento. Já o trabalho com a mediunidade é uma situação muito diferente. Se houver cobrança pelo auxílio fraterno, pelo passe que nos auxilia em nosso restabelecimento, em nosso reequilíbrio físico e espiritual, aqueles que não têm com que pagar poderão ter dificultado ou mesmo impedido seu acesso ao esclarecimento, ao conforto, à ajuda espiritual. Dos mais de 400 livros que Chico Xavier psicografou, não recebeu por eles nenhum centavo. E a grande maioria dos médiuns sérios trabalha gratuitamente. Até porque sabe que nada do que produziram é deles. No caso de Chico Xavier, tudo o que ele escreveu foi ditado pelos espíritos. Se recebesse por isso, o médium estaria recebendo pagamento pelo trabalho feito pelos espíritos, sendo que o médium é apenas um intermediário. São os espíritos que falam, que escrevem, que ensinam, que produzem fenômenos. Como vender e negociar aquilo que não é nosso? Como vender algo que não se originou de nossas próprias ideias, pesquisas ou qualquer outra espécie de trabalho ou esforço pessoal? Os espíritos, quando bons e elevados, não se prestam ao comércio mediúnico e acabam por se afastar do médium. É quando então se aproximam
espíritos levianos, ignorantes, malévolos, enganadores, que se fazem passar por espíritos elevados. E mesmo esses espíritos pouco evoluídos não gostam de ser explorados pelos médiuns e nem sempre querem atuar, porque explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa de que realmente não se é dono. O médium que vem de seu trabalho mediúnico expõe-se à influência de espíritos inferiores, dos quais se fez comparsa e cúmplice. E com isso compromete em muito a sua situação espiritual, na vida presente e nas vidas futuras. A mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. Isso a desacredita moralmente e a faz similar aos ledores de sorte. Foi justamente esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, que foi a razão que levou Moisés a proibir, naquela época, a mediunidade, antes da vinda de Jesus à Terra. E só muito mais tarde, o Espiritismo, compreendendo a feição honesta desse fenômeno, elevou a mediunidade ao grau de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada seriamente, religiosamente e, acima de tudo, gratuitamente. O médium que exerce sua faculdade como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, poderá acelerar o próprio progresso, se beneficiando do convívio com bons espíritos e da proteção deles, em virtude dessa tarefa do bem ao qual se dedica. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus para que não façamos mau uso das faculdades da alma, que devem ser usadas sempre para o bem, com um propósito maior de servir, de auxiliar, sempre em harmonia, em consonância com as leis de Deus. E Jesus continua sua advertência aos discípulos, dizendo diante de todo o povo que escutava: precavei-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, e que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Essa passagem a gente encontra nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. Porque na época de Jesus era comum os sacerdotes cobrarem pela prece redentora que perdoava os pecados. Eles afirmavam que, como mensageiros de Deus, apenas a prece feita por eles e através deles poderia garantir um pedaço do reino dos céus àqueles que pagassem pela oração dos sacerdotes. E o valor da prece era medido pela quantidade de palavras proferidas. Quanto mais dinheiro se dava, maior e mais longa seria a prece e a garantia do melhor pedaço, o reino dos céus. E dessa forma, aquelas pessoas que não podiam pagar viviam sempre com medo da condenação ao fogo eterno, porque não tinham como comprar seu ingresso, seu pedaço no céu. A prece é ato de caridade, é amor que transborda do coração. Deus não mede as suas graças pelo número das palavras ditas. E qual é o mérito daquele que compra uma prece? Com que fervor essa prece está sendo dirigida a Deus? Provavelmente nenhum. Porque ao pagar para que outro faça a prece por ele, a pessoa está, na verdade, se desobrigando de fazer qualquer agradecimento, qualquer louvor a Deus Pai, nosso Criador. E Deus nos concede inúmeras bênçãos todos os dias. E Deus não vende os benefícios que nos concede. Se Deus, Pai perfeito, não cobra, por que nós, homens, cobraríamos pelas coisas espirituais? Por isso, a verdadeira casa espírita não cobra por qualquer assistência. Não cobra pelo passe, não cobra pelo acolhimento, não cobra pelo abraço fraterno, não cobra pelas lições
que nos instruem, nos orientam. Há passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 15 a 18, que também pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13, que diz que certa vez, quando estava em Jerusalém, Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os mercadores, que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Nessa ocasião, Jesus disse aos que ali estavam: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Porque Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. E se Deus não coloca preço em suas coisas, que direito tem o homem de lhe estipular a cobrança de qualquer valor? A justiça de Deus é como o sol e existe para todos. Todos somos filhos de Deus, criados igualmente, à sua imagem e semelhança. Sendo assim, ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e demonstrar o seu amor, a sua gratidão. Nós demonstramos nosso amor a Deus não apenas quando oramos. Madre Teresa de Calcutá dizia que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, nós estamos louvando a Deus quando nos dispomos a abraçar, a transmitir boas vibrações, bons pensamentos, bons sentimentos para os que estão à nossa volta, sem receber nada em troca. Nós estamos louvando a Deus quando apenas ouvimos a quem precisa, sem interesse, quando nos dispomos a doar amor fraterno, amando até mesmo as pessoas que não gostam muito da gente. Estamos louvando a Deus quando distribuímos os inúmeros dons que temos, como a paciência, a alegria espontânea, a compaixão, quando nos doamos sem esperar nada de ninguém, nem mesmo de Deus. Quando assim agimos, recebemos o nosso justo salário, que vem sempre na forma de intensa paz interior, felicidade verdadeira, pelo serviço de amor prestado ao próximo. E não há salário maior do que esse. Que possamos, então, louvar e agradecer a Deus, não só através das nossas palavras, das nossas orações, mas também através das nossas ações. Desejo a todos uma boa semana e que o Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Fiquem com Deus.